Boa tarde, quase boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Engenhando Festas, a terceira live dessa nossa semana do mês de fevereiro. Nessa semana, eu estou fazendo uma live, uma semana de lives sobre balões. Qual é a ideia? É a gente desconstruir, né? Tirar da cabeça esse negócio de que arco desconstruído de balões é difícil de fazer. Porque tem muita decoradora que fica nesse negócio, mas é muito difícil de fazer o arco desconstruído, e as minhas clientes só querem o arco desconstruído, e se eu for contratar uma outra pessoa para fazer um arco desconstruído, o orçamento vai ficar muito alto. E fica, né? Porque você tem que repassar para a tua cliente o valor dos balões, o valor da mão de obra e o valor do frete. Então são dois fretes no mesmo orçamento, o teu e da pessoa que vai fazer o arco de balões, que vai tudo para o orçamento da cliente. Então, se for um negócio, a cliente ela quer uma escultura de balões, aí vale a pena, sim, você contratar uma outra pessoa que seja especialista em balões. Agora, um arco para colocar no painel, né, um arco de balões desconstruído, para colocar no painel, eu quero mostrar para vocês nessa semana que não é difícil de fazer, que é muito simples. E aí, hoje, igual ontem também, né? Eu já enchi aqui uma determinada quantidade, estou fazendo clusters de 6 balões, tá? Alguns clusters aqui já estão cheios. E aí eu estou fazendo de 6 em 6, porque para o desconstruído eu acho mais prático fazer de 6 em 6, tá? Então, já estou enchendo aqui, enchi alguns, deixei aqui no ponto para a live não ficar muito longa, né? Porque se eu for encher tudo aqui na hora da live, além do barulho do enchedor, fica uma live muito extensa, fica cansativo, tá? Então eu já enchi aqui alguns para agilizar o processo, mas vou encher aqui alguns outros para mostrar como é que eu faço, né? Novamente, vou mostrar aqui novamente para vocês como é que eu faço esse cluster de 6 balões, tá? Eu já enchi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já tenho 12 clusters aqui de 6 balões. Eu tenho 12 clusters aqui com 6 balões, né? E eu tenho o meu painel aqui. Coloquei um painel sublimado, tá? Esse painelzinho aqui. E aí, por que tu vai montar uma decoração na live? Tu disse que ia montar uma decoração e por que o painel já está montado? Porque o intuito da live não é montar a decoração toda. O intuito da live é fazer o arco de balões, tá? Em um outro mês, aí eu posso fazer de painel e tudo, aí eu monto tudo bem direitinho para vocês. Mas esse meu painel aqui, deixa eu tirar aqui essa medição aqui para vocês, rapidinho. Tem 1,85 m de altura. Por 1,10 m de largura, tá? Então, 1,85 m de altura por 1,10 m de largura. Eu acredito que essa quantidade de balões que estão cheios já é o suficiente, porque ontem eu utilizei 14 clusters de balões para 1,5 m de largura por 1,25 m, se eu não me engano. Fiz até um post hoje. 1,25 m de altura, tá? Então aqui, mas eu vou encher um aqui para mostrar para vocês. Ó, balões que eu vou utilizar. Vamos fazer um arco de balões. Alguém aí já tem palpite desse tema que eu vou montar aqui hoje? Porque como tá o painel sublimado aí, estampado, então não tá bem nítido qual é o tema que eu vou fazer. Para esse painel aqui, eu posso fazer aqui vários temas, né? Então vão dando os palpites de vocês aí, se alguém acerta. Ó, vou utilizar balões nessa corzinha aqui, tá? Um rosa mais clarinho. Um rosa clarinho, tá? Tá aparecendo nas duas câmeras. Em todas. Beleza, vou utilizar esse balão. Balão redondo, consegui comprar todos redondos, tá? Número 9 e número 7. Comprei ambos os pacotes, eu comprei de 50 unidades de balão, tá? Então eu já abri um aqui, o de 7 eu já utilizei quase todos, o de 9 eu utilizei só uma parte. E aí aqui, ó, os
balões redondos da Arte Latex, tá? De novo, Arte Latex, né? São os que eu gosto, desses que tem o valor mais em conta, né? São os que eu gosto mais. E esse pacote aqui, ó, o número 9, foi R$16,53, tá? Comprei um pacote dele e comprei 2 pacotes do balão número 7, o mesmo balão, redondinho também, número 7. Esse aqui ele tá sendo preço, não, acho que foi quase R$10, foi 9 alguma coisa assim. Então vamos ver qual é que a gente vai utilizar aqui, tá? Como foi que eu fui enchendo? Fica mais pra trás, tá cortando a cabeça no YouTube, enquanto vem pra cá. Quando eu estou enchendo aqui, né, quando eu começar a encher esses balões, como é que eu faço? Eu pego aqui os balões número 7 e eu pego o número 9 também, tá? Eu utilizo o número 7, deixa eu pegar um para mostrar para vocês. Eu utilizo o número 7 para fazer esses menorzinhos aqui e o número 9 para fazer esse maior, ó. Então aqui eu tenho uma variação maior de tamanho, né? Tem uns que ficam quase, uns ali ficam grandão e os outros quase todos iguais. Ó, aqui eu tenho esse menorzinho, esse aqui tá um pouquinho maior, esse aqui tá maior, esse aqui tá maior, esse aqui tá maior. Então aqui eu tenho basicamente um balão de cada tamanho, né? E isso aqui é o que vai fazer a diferença, tá? Olha que legal, o balão número 7, quando tu enche ele menorzinho aqui, o número 7, ó, ele fica só com esse pontinho aqui. Ele não fica com aquele ponto muito grande, né, escuro, aqui no fundo. Ó, número 9, né, ele fica com um risquinho. O número 9, se eu encher ele desse tamanho aqui, ele fica só um rosão aqui, escurão, aqui no fundo, e o resto do balão dessa cor. Tá? Então, por isso que é bom a gente utilizar tamanhos de balões diferentes. Vamos lá para o nó. Quem é que estava aqui na live de ontem? Já sabe como é que eu faço o nó. Liguei meu enchedorzinho. Ó, dou uma leve apertadinha aqui. Uma leve apertadinha aqui para ele ficar mais redondinho. Eu não só abro aqui a boca dele para ele esvaziar, tá? Eu esvazeio ele e eu aperto aqui, ó, entre o fundo e a boca, tá? Do balão. Então, faço isso aqui, que é para quê? Para ele ficar no formatinho mais arredondado. E aí eu venho aqui, ó, cruzei os braços, passou aqui, dei o primeiro nó, puxei aqui, ó. E agora eu vou dar aqui o segundo nó, beleza? Então aqui que eu fiz a minha primeira dupla de balões. Bota embaixo do braço e vai fazer a segunda. Vou fazer aqui com 2 menorzinhos, né? 2 de 7. Olha a diferença de tamanho, né? Pode fazer tão pequenininho assim? Pode. O arco desconstruído ele é para isso. Ele é para você fazer realmente essa variação de tamanho, tá? Pegar agora um de 9 e um de 7. Ó, um de 9 e um de 7, mas eu não fiz esse de 9 tão grandão quanto o primeiro, né? Ó, ele tá um pouquinho menor, que é exatamente para poder fazer essa variação. Agora, esse aqui tá, gente, mais um pouquinho. E eu mexi demais, o balão ficou com uma ponta. Lembra, ó? Aperta o fundo e esvazeia. Que aí ele fica mais redondinho, tá? E aí agora eu só venho aqui, pego os menorzinhos, né? Que é mais fácil de passar. Faço uma, 2. Dei 2 voltas, pronto. Estou com o meu cluster aqui de 6 balões. Beleza? Tá tudo ok na transição? Então, bora lá começar. Vou começar a montar aqui
menor o suficiente para fazer aqui, né, esse movimento. Nesse caso aqui, ó, esse painel aqui, ele é um painel mais estreito, né? E vocês perceberam que eu estou utilizando um tapete aqui com glitter dourado, com glitter, né? Isso. Enfim, esse aqui é um painel para mini table. Por quê? Porque ele é mais estreitinho. Ou então, posso utilizar ele desse tamanho para uma festa de médio porte, desde que ele esteja combinado com outros painéis. Eu tenho um outro painelzinho aqui no formato de um invertido. Posso colocar ele aqui do lado e fazer uma composição, né? Fazer uma composição de painéis. A gente começou saindo daquelas mesas. Antigamente a gente tinha o quê? Painel largo, sublimado e aquelas mesonas grandes, né? Depois começaram a aparecer o quê? As mesas, composições de mesas de tamanhos e de formatos diferentes. Então a gente tem essas mesinhas aqui de metal, né, que é só a armação, tem delas de vários tamanhos, tem os cilindros de vários tamanhos também, larguras e alturas, tem aquelas outras mesinhas no formato oval, tem uma mesinha com tampo redondo. Então a gente tem várias opções para a gente poder fazer composição com essas mesas. E hoje, a tendência do momento é a gente fazer as composições de painéis também. Além das composições de mesa, fazer as composições de painel. Então, a gente pode ter vários painéis mais estreitinhos, e fazer uma composição deles. Tanto de larguras diferentes, formatos diferentes, como de alturas também diferentes. Tem uns painéis aqui mais ou menos desse tamanho aqui, ó, que a gente faz composição com os mais altos. Para quê? Para dar uma largura na decoração. Porque hoje, as decorações que a galera está utilizando mais são o quê? Hoje, devido à questão da pandemia, né, estão utilizando mais as decorações instagramáveis, né, onde você tem um painel largo ou uma composição de painéis, dando aquela largura, aquele volume na decoração, e uma mesinha dessa aqui, ou até menor do que essa aqui, para colocar basicamente um bolo. Basicamente, né, em alguns casos colocam outros, mas basicamente o bolo, tá? Por quê? Porque as festas hoje são para poucos convidados. São pouquíssimos convidados, então as pessoas querem um local para bater foto. Basicamente para bater foto. Tá? Então vou desligar aqui. Vou tirar aqui, né? E vou pegar o meu fichinho. Lembra que o fichinho, ó, ele vai saindo daqui do meio, né? Então se eu deixo ele solto no chão, o que vai acontecer se eu deixar ele solto no chão? Ele vai começar a soltar um monte de fio e aí vai acabar aqui descartando, né? Eu vou acabar aqui perdendo uma boa parte desse vestido, tá? O que eu faço? Quando eu estou de calça, eu coloco no bolso. Quando eu tô, esses balões, eles têm um pozinho branco, que é pó de leite, uma coisa assim, que tem neles, que fica soltando, ó. Aí quando eu tô, né, fica só as manchas brancas aqui não sei se tá dando pra vocês verem, mas eu já tô vendo que a minha é toda manchada já. É do pozinho que o balão fica saltando. Inclusive, é um detalhe que vocês têm que prestar atenção, por quê? Porque crianças que têm alergia à proteína do leite, esse tipo de balão aqui, esses balões que soltam esse pozinho branco, pode desencadear alguma alergia nessa criança, tá? Esses balões aqui. Então, qual é o balão que tem um balão que ele não solta o pozinho? Ou, se eu não me engano, é o Sandraz, mas eu não tenho certeza. Eu vou dar uma olhada direitinho e na live de amanhã eu confirmo para vocês, tá? Para que vocês fiquem alerta a isso, que às vezes é um pequeno detalhe, que às vezes a festa tá lá tão linda, mas acaba que gerando, né, algum tipo de transtorno, porque a criança adora balão, tá? A criança chega perto e acaba tendo algum tipo de reação alérgica por conta desse pozinho que tem aqui no balão, tá certo? Então, eu tô falando isso por quê? Porque eu tenho um primo que ele é alérgico à proteína do leite e foi a médica que falou pra mãezinha dele, né?
Então, uma vez ele brincando com o balão, ele teve uma reação alérgica e aí foi para a médica e tal. E a médica falou isso para ela. E aí, inclusive, é com ela que eu vou confirmar amanhã qual é o balão que ele pode usar, que não tem esse pozinho. Mas é para que vocês já fiquem em alerta, tá? Então, bora começar a montar esse arco de balões, porque a conversa aqui é infinita. Enfim, então quando eu tô de calça, eu coloco no bolso. Quando eu tô de legging, eu boto aqui, ó, no pós da legging, tá? Pra que ele fique presinho aqui. Ontem eu tava com calça jeans, eu coloquei no bolsinho. Agora hoje eu tô de legging, então eu boto aqui nesse cantinho, aqui, ó, porque aqui ele fica fixo e eu fico controlando, tá? Vou botar a minha mesa aqui pro lado. Por quê? Porque eu vou amarrar aqui que eu fiz ontem, né? Então eu vou puxar aqui um pouquinho. Vou pegar o meu primeiro cluster aqui, ó. Começar aqui na frente, pra vocês verem. Peguei aqui o primeiro. Bora aqui. Então eu vou, ó, pegar aqui, tá? Vou deixar uma pontinha, não tão grande, só assim mesmo para poder puxar e dar um nó. Vou encaixar lá no meio, ó. Vou encaixar lá no meio dos balões, beleza? Encaixei lá no meio, eu faço aqui, ó. 1, 2, certo? Dei 2 voltas. O que é que eu faço agora? Só precisa eu dar esse nó? Não necessariamente, mas eu gosto de dar, tá? Por que eu estou localizando isso? Porque vai ter gente que vai dizer, ah, não precisa desse nó, já passou 2 vezes. E realmente não precisa. Mas eu gosto de dar só por precaução. Então, dei aqui 2 nozinhos. Pronto, já tá aqui a ponta do meu balão, né? Minha ponta aqui do lado. Vou amarrar aqui na mesa, só para ele não ficar soltando. Eu sempre gosto de amarrar também, sabe, gente? Assim na mesa. Beleza? Então aqui agora eu vou só começar a pegar os outros clusters e vou me encaixando aqui, tá? Então eu pego aqui, ó, vou ver aqui um ladinho que encaixe legal aqui no meu arco, né, ó. Um ladinho que eu consiga vir aqui e fazer o encaixe. Empurro o cluster para baixo e puxo a fita um pouquinho para poder fazer uma pressãozinha e eles ficarem mais próximos uns dos outros, tá? Faço aqui 1, 2 e posso passar aqui em outro, ó. 1, 2, pronto. Depois que eu passo é que eu solto. Beleza, agora eu vou pegar outro e vou encaixar. Mexer, por quê? Ó? Porque esse balão aqui ficou com a ponta para cá. Não dá para eu encaixar um outro cluster de balão aqui, né? Então o que eu vou precisar? Vou precisar dar uma mexida aqui, fazer umas trocas aqui, ó. Esses 2. Ó. Só essa inversãozinha já melhorou aqui. Já melhorou aqui, ó. Já deixou mais. Não fica retinho, né? Mas pelo menos eu já tenho aqui um arco que fica mais fácil de eu encaixar um outro arco de balões. Então, sempre que você está montando um arco desconstruído, você fica de olho nas posições dos balões, né? Por quê? Porque se eu tivesse deixado daquele jeito, na hora que eu fosse encaixar outro arco, ele não ia encaixar aqui, na linha que eu estou colocando. Ele ia encaixar em algum outro canto que ia deixar torto, né? Ele ia puxar para o lado, para algum dos lados. E acabar ficando torto. Então, eu ia começar a montar aqui e aí eu ia começar a encortar aqui, fazer até um U. Certo? Tô achando que aqui tem muito balão pequeno junto, ó. Pronto. Pra dar um volumezinho, né?
né? A gente faz essas, vai mudando. E depois vou colocar ali um também, né? Ó, empurra lá, puxa aqui e enrola. Passa a fita 2 vezes em cada balão. Para ele ficar mais presinho, né? Você passa em 2 balões, tá? Pode passar em 2. Encaixando bem direitinho esses aqui. A parte boa é essa. Tem uns que encaixam bem direitinho que você não tem nem trabalho com isso. Olha como tá ficando volumoso, né? Como vai ficando lindinho. Gente, sou apaixonada por balões. Eu sou assim, eu só não coloco um arco de balões nas minhas decorações quando a cliente definitivamente não quer. Porque se a cliente quiser, eu coloco, eu amo, sou apaixonada mesmo. E aí, ó, percebam, eu só tô vindo aqui e tô encaixando. Eu inflei os balões de tamanhos diferentes e agora eu só tô vindo aqui, ó, e eu tô encaixando eles, tá? Os clutches aqui, formando a linha de balões, beleza? Tá aparecendo aqui, Márcio? Falta só mais 2. Eu tinha quantos no início, hein? Perdi as contas. Acho que eu tinha 12 clutches, né? No começo da live. Ainda tá mais não. Só mais um, né? Acho que eu tinha 12 e aqui tem 13 clutches. Pronto, ó. Terminei de fazer aqui. Eu amo essa cor. Vou cortar aqui a ponta com uma sobrinha de novo. Por quê? Porque pode acontecer de eu precisar acrescentar mais alguma coisa, né? Então eu deixo aqui sobrando aqui um pouquinho de fitilho e já vou tirar daqui. E aqui eu higienizo, tá? Tava aqui, eu tô limpinho, mas tava só aqui no paizinho, mas higieniza aqui com higiene. Beleza, eu terminei aqui, vamos ver agora. Deixa eu cortar aqui. Ó, ele vai começar bem aqui e vai terminar ali, né? Então vai precisar fazer mais um cluster ali, se eu não me engano, acho que só mais um dá certo. Mas eu vou fazer que nem ontem, eu vou colocar ele, vou posicionar ele e depois eu vejo. Ó, coloquei aqui, essa minha estrutura aqui, ela não, esse tecido aqui, esse painel aqui, inclusive esse foi o meu primeiro painel sublimado, né? Então esse aqui tem installer. Esse painel aqui, ele não tem um fundo,
tá? Ele não tem um fundo. Então, eu montei a estrutura aqui de cano PVC também e colei ele aqui na estrutura. Quando finalizar a live, eu faço um stories no Instagram do Enviando Festas, mostrando aqui o por trás desse painel. E aí vocês vão conseguir ver, tá? Mas eu colei ele, tá? Aqui todinho em cima e nas laterais, com essa fitinha aqui. Aqui eu compro como fita gomada, né? Aqui eu compro como fita gomada. Eu não sei, tem gente que não conhece fita gomada, não conhece por fita gomada, pode conhecer como fita craft, né? Alguma coisa assim nesse sentido, tá? Então, a que eu utilizo é a Scott, não sei se dá pra vocês verem, dá pra ver, não, sei. Dá. A Scott 3M. Scott 3M. Por quê? Porque só a 3M que segura. Tem umas que não segura nem papel na parede, dessas fitas aqui. Aí, claro que não vai segurar o painel, né, na estrutura. Nesse caso aqui, eu utilizei ela, né, e aí eu vou passando aqui, eu faço aqueles rolinhos, coloco aqui no cano, ela gruda facilmente no cano e no tecido também, tá? Então, coloquei aqui, e aí quando eu fui colocando, ó, no próprio cano, igual ontem, eu já amarrei, antes de eu colocar o tecido do painel sublimado, que foi o que eu fiz? Eu amarrei um pedaço de linha nylon, tá? Então tem um pedaço aqui, tem um pedaço bem aqui, tem um pedaço lá na outra ponta e tem um pedaço aqui embaixo. Que é pra quê? Exatamente para eu prender o arco de balões, certo? Eu já faço isso para deixar, para eu prender o arco de balões. Esse painel aqui é mais baixo, né? Esse aqui tem 1,80, né? Esse 1,80, eu ontem tinha 2,25, era bem mais alto. Esse fio aqui a gente não tirou. Ó, como a linha já tá aqui, a linha nylon, então o que eu vou fazer? Eu só vou puxar aqui e vou passar os balões, certo? Então eu tô segurando a linha aqui, ó. Encostei os balões lá, aí eu venho e passo. Uma volta, duas voltas. Depois da segunda volta, eu passo em algum outro balão. Pessoal, estamos passando aqui dali. Dois, certo? Passei 2 balões, pronto, aqui eu já posso soltar. E aí agora eu já venho pra cá. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com arco de balões, quando eu comecei a colocar balões assim no painel, eu achava que o arco de balões ele tinha que ficar encaixadinho no painel, né? E hoje, eu particularmente, eu gosto quando ele desce aqui um pouquinho. Tipo como ele tá descendo aqui agora. Sabe por quê? Porque aí ele esconde a parte de cima do painel, né? Fica bem escondidinho, bem certinho. Prendi lá em cima. Agora eu tenho uma linha bem aqui, ó, na lateral, que eu já vou prender aqui também. Vai precisar de mais de... Vai precisar ver uns 3 planchas aqui, viu? Olha a diferença que faz quando você utiliza os balões menores, né? Ontem eu utilizei balões de 9 polegadas e o de 9 foram 98 balões. Aqui vai dar mais.
colocar aqui embaixo, tá? Bora lá, encher mais balões. Nossa, pega só um pouquinho de água aqui pra mim, por favor. Aqui. Bora lá, encher mais balões aqui, fazer mais uns 2 ou 3 flushes, viu, pra ali, pensei que fosse precisar de mais, de menos. Eu sou péssima com olhômetro. Sem noção. Quem tiver com fone de ouvido aí, viu? Não recomendo, porque o enchedorzinho aqui faz um pouquinho de barulho, né? Duas voltas, sempre 2 voltas, tá? Pra poder fixar bem ele. Pode fazer um bem pequenininho, sem problemas. E aí aqui eu já vou encaixando lá, tá? A única parte ruim de você encaixando aqui é que você não vai puxando para frente, você vai puxando para baixo, né? Então faz diferença. Marquei. 2 voltas. Vê se dá pra fazer. Quando ele fica muito grande, ele fica com essa ponta aqui, né? Vamos ver aqui mais. E aí você vai enchendo. Você vai enchendo até completar ali embaixo, tá? Tem que ir enchendo até completar lá embaixo. Quanto mais balões pequenos você faz, mais balões você vai precisar. Mais um. Eu gosto de deixar bem até o chão mesmo, tá? Então, vamos colocar mais um.
Aqui eu sempre tenho estoque de balão rosa, porque o que eu utilizo mais são as festas que eu faço aqui, a maioria são festas de meninas. E as festas de meninas, a maioria das meninas aqui gostam do rosa, né? Então eu sempre acabo tendo muito balão rosa aqui nas minhas coisas. Por isso que eu decidi fazer também. Por isso que eu decidi fazer dessa cor, né? Porque eu não sei se para vocês sai muito mais festa de menina do que de menino, mas para mim aqui sai muito mais festa de menina. Pronto, agora ficou. Até o chão. Agora eu posso finalizar, né? Para finalizar aqui e ele não ficar levantando daquele jeito, eu coloco os balãozinhos aqui com água, tá? Ó. Vou mostrar aqui mais de perto, acho que não sei se dá pra ver, ó. Tá com água dentro. Eu sempre gosto de colocar dois assim, então eu venho com esses dois balãozinhos aqui e encaixo aqui no meio, no final, né? Pronto, ó. E aí eles fazem um peso e seguram, tá vendo que ele não sobe mais? Pronto, ali ele vai segurar esse arco de balões para a ponta ficar para baixo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Show de bola. Então percebam que aqui eu consigo fazer esse movimento, né? Ó, balão maior, balão grande, balão médio, balão pequenininho, ó, esses menorzinhos aqui, tá? Então, quando a gente percebe essa variação de tamanhos nos balões, aí sim é que dá esse ar, né, de arco de balões desconstruído. Ele não é aquele arco que fica retinho, ele é todo, né, desigual, digamos assim, tá? Então, vou passar aqui pro lado, só um pouquinho pra cá. E o que eu vou fazer? Alguém acertou o tema aí? O tema que eu vou fazer é o tema, um dos temas que está saindo muito agora, que é Jardim das Borboletas. Então eu cortei umas borboletas na minha silhuete, ó. E essas borboletas eu vou colar aqui no arco de balões. Em alguns pontos específicos. Olha como fica lindo. Dá um ar diferente, gente. Passou-se o tempo em que arcos de balões simples, arcos de balões, só os balões eram utilizados. Hoje em dia a gente coloca vários tipos de apliques nos balões para poder, né, dar um ar diferente, né, dar uma característica diferente neles. Então eu recortei aqui, eu tenho algumas borboletas, ó, deixei essa aqui separadinha para mostrar para vocês. Utilizei papel Color Plus, tá? Esse papel aqui é o papel Color Plus 180 gramas, é o papel que eu utilizei. E eu fiz esse recorte aqui da borboleta sendo só o contorno, tá? A borboleta sendo só o contorno. Como eu estou com dificuldade de conseguir o papel Lamy Coat, que ele é um papel dourado, laminadinho assim, brilhoso, tá? Só que com a gramatura maior, gramatura 180 até 240 gramas, a gente encontra o Lamy Coat. Ele é mais firmezinho, né? Mas como eu não consegui comprar o Lamy Coat, eu comprei o papel laminado mesmo, dourado. E ele vai servir aqui nesse caso, por quê? Porque aqui eu recortei o contorno da borboleta e fiz esses recortes aqui do meio, né? A parte vazada, ó. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu só faço aqui e colo. Com o quê? Com cola quente. Então, eu vou pegar aqui, já deixar minha pistola de cola quente ligada. Vou botar bem aqui para vocês verem. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar, dá para ver aqui, Nancy? Dá.
Eu vou passar a cola quente só aqui. Oh, Deus. Só aqui no meio, tá? Um pouquinho. E aí eu venho aqui e coloco a dourada em cima. Tá? Cuidado para não se queimar com cola quente. Colei, pronto. Vou deixar aqui em cima. E agora, se a cola sair, né? Tá? Não sai. Ao vivo tem essas coisas. Ó, e agora eu vou aqui. Agora saiu. Passo a cola quente de novo e colo a dourada. Certo? Só no meio. Não preciso colar aqui, que é exatamente para dar esse volumezinho aqui, ó. Tá? E se eu quiser, vou pegar uma aqui das que já estão coladas. Se eu quiser, eu posso até fazer isso aqui, ó. Dobrar aqui e colar ela assim. Lá no arco de balões. Ele dá um outro efeito, né? Se eu colar ela assim, ó. Acho que fica até mais bonito. Colando ela assim e colando ela reta. Acho que eu vou dobrar tudinho. Gostei mais assim, né? Ela dobradinha. Então, como é que eu tô dobrando aqui, ó? Tô deixando essa parte do meio aqui, tá? Tô livrando essa partezinha aqui do meio, que é o corpo da borboleta. E tô dobrando aqui só nas asas, ó. De um lado e aqui do outro. Tá vendo, ó? Tá? Vou fazer aqui em todas elas. Eu tenho 1, 2, 10. Beleza? Dobrei todas elas. Como é que eu vou fazer agora? Vou prender, né? Lá. Vou prender aqui no arco de balões. Para prender no arco de balões, eu posso utilizar nos balões, né? Vou prender diretamente nos balões. Eu posso utilizar a cola quente com um pequeno cuidado. Quando eu for colar alguma coisa, nos balões com a cola quente, até um balão no outro dá para colar também com cola quente, tá? Eu não gosto muito, mas dá para colar. Só que como é que você tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado para não encostar a ponta, né, do bastão, a ponta aqui da pistola de cola quente no balão. Porque se essa partezinha de ferro aqui encostar no balão, ele estoura, tá? Então você bota aqui uma determinada distância, aperta e deixa a cola quente pingar no balão, beleza? Então, quando for utilizar a cola quente, utilizo dessa forma. Posso utilizar a fita gomada também. Ela fixa bem, mas para colar papel no balão, essa fitinha aqui dupla face, a fita esponja dupla face 3M, ela cola melhor. Ela cola super bem nos balões. Então, o que eu vou fazer? Ela é super prática, ó. Eu tiro só um pedaço assim e ela já corta, não precisa nem dar a tesoura. Boto aqui na borboleta, tiro aqui o outro lado. E colo aqui. Tá? Só uma apertadinha de leve, tá? Uma apertadinha assim de leve. E pronto, já ficou preso lá. Beleza? Ali ela já ficou presinha. E aí agora a gente vai colocar as outras, né? Ó, quando eu vou colocar apliques desse jeito, ó como ele dá um volume, ó. Ele levanta aqui um pouquinho o dourado do rosa e dá um volume na borboleta, né? Então ele dá um charme diferente, né? Dá um charme a mais. Eu tinha pensado em fazer, esse de hoje, eu tinha pensado em fazer o tema Harry Potter. E aí colocar, né, aqui os símbolos lá do Harry Potter e recortar. Só que eu preferi fazer borboleta, por quê? Porque borboleta está saindo mais. Não é tema licenciado, não vou ter problema com direitos autorais. E eu lembrei que eu poderia fazer esse efeitinho aqui no 3D. Então, agora, aí outro detalhe, né? Se eu colocar todas, eu não gosto de colocar todas no mesmo sentido. Eu gosto de colocar as palas misturadas. Essa aqui tá pra lá, então vou colocar um outro aqui pra cá, pra esse lado, sabe? E colocando assim. E aí, misturando, né, ó. Deixar mais separadinho, né? Colocar essa aqui dentro e fica melhor, né? Fica mais afastado, não fica
em linha reta. Essa aqui está mais para lá, para a esquerda, e essa aqui está mais para cá, para a direita, tá? Então, deixa eu colocar aqui a outra. E assim, você vai enfeitando o seu arco de balões. É um pequeno detalhe, mas vai fazer tanta diferença no teu arco de balões que não tem noção. Só tem que tomar cuidado do seguinte, viu? Sempre dá uma olhadinha antes aonde é que vai colocar. Por quê? Depois que você gruda aqui, ele não solta mais. Ele só solta se estourar o balão. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Vou dar uma olhadinha logo aqui na outra. Vou colocar um bem aqui, bem aqui, né? Para não ficar muito embaixo. Vou colocar um bem aqui. Então, 10 borboletas, talvez eu nem coloque as 10, porque eu fiz ela num tamanho maiorzinho, né? Como é que eu queria fazer mesmo? Eu queria fazer desse tamanho. É sempre bom ter uma pessoa olhando de longe, né, pra ver, porque a visão de quem tá aqui de perto e a visão de quem tá aí mais distante é diferente. Colocar umas ali em cima, né? De cima para enxergar como é que vai ficar. É que é o problema. Aqui tá legal? Tá. Tá dando mais ou menos a mesma distância para lá, né? E aqui, ó, eu consigo fazer um tema Jardim das Borboletas, né? Já que eu tenho um fundo de muro inglês, são as folhagens verdinhas. E no arco de balões eu tenho as borboletas, né? Bota no de baixo pra eu ver. Não, naquele de baixo, no de baixo. Não, tem que ser no grande mesmo, no grande, pra eu olhar de novo. Tem que ser isso. Valeu, Inácio. Gente, esse é o Inácio, meu irmão. Quando vocês veem anúncio meu na internet, é ele, viu? Vou colocar mais uma lá no final, né? Aqui. Acabou aqui? Minhas unhas estão cheias de pozinho branco, o pó dos balões. Sempre fica assim. Pronto, ó. Eu acho que tá bom, porque se for para colocar mais, acho que vai ficar muito apavagaiado, né? Vou colocar um aqui assim, sei lá. Fica muito cheio, não fica não? Sim. Acho que, porque, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai colocar apliques de papel, só para não ficar cheio demais, tá? O que que acontece? Essas borboletas, elas são um tamanho médio, né? Eu poderia ter feito elas menorzinhas, tá? Mas eu fiz um tamanho médio porque eu queria que elas aparecessem mais, né? Eu queria dar um destaque a mais para elas. E aí, para isso, para não ficar um negócio muito cheião, então eu resolvi deixar elas mais afastadinhas. E aqui todas elas estão mais ou menos com a mesma distância, né? De uma para a outra. Mais ou menos, que a gente não mediu, a gente foi colocando no olhômetro.
mas pode sim colocar no olhômetro. Agora eu acredito que se eu fosse colocar mais, eu ainda tenho aqui mais 3 borboletinhas, né? Se eu ia ficar realmente muito cheio, tá? Então eu vou deixar assim. E aqui está finalizado o nosso arco de balões desconstruído com apliques de papel, tá? Essas borboletas foram feitas de papel. Eu ainda poderia acrescentar alguma outra coisa aqui nesse arco de balões? Poderia colocar algumas flores, né, para dar uma enfeitadinha a mais. Mas as flores são para a aula de amanhã, não são para a aula de hoje. Então amanhã não vai ser esse mesmo arco aqui, certo? Amanhã vai ser outra cor dos balões. E aí os apliques que eu vou utilizar vão ser os apliques com flores, tá? Aqui, ó, só para vocês terem uma noção, até folhagens aqui, vamos colocar só umas folhagens aqui no meio, um verdinho no meio do rosinha, né? Ia ficar super fofo também, tá? Ia dar um arzinho super fofo também, beleza? Mas assim, eu acho que já tá muito bom. E aqui no meio, né, nessa parte aqui do meio, o que você poderia fazer? Poderia colocar aqui o nome da aniversariante. Deixa eu ver essas borboletas aqui, acho que não. Como eu não fiz o projeto, né, então eu não tenho muita visualização aqui. Eu não fiz o projeto porque eu não queria fazer os criativos, mas ó, até essas borboletinhas, né, se eu quisesse colocar aqui, ó, umas 3 borboletinhas aqui, deixá-las mais afastadinhas, não sei. Eu teria que olhar de longe direitinho para ter mais ou menos uma noção. Poderia utilizar aqui, tá? Mas, como o intuito da live era fazer o arco de balões, então aqui eu fiz, mostrei para vocês os materiais, essa fitinha aqui, recapitulando. Essa fita aqui é a fita dupla face, fita esponja dupla face, 3M. É a fitinha que as meninas que fazem personalizados utilizam para fazer aqueles apliquezinhos 3D, né? Colocar aqui, assim, vários papeizinhos, assim, eles fazem vários recortes de papel e vão colocando uns apliques um em cima do outro para poder fazer um volume na frente das caixinhas de personalizados. Então, é essa mesma fitinha aqui. Ela gruda super bem no balão e ela gruda super bem também no papel. Então, ela é excelente para essa situação, tá? Então, beijo, boa noite.